Olá pessoal, bem-vindos a uma nova edição do The Source TV, um espaço da Red Hat para discutir tecnologia de um jeito diferente. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista que gosta de falar de tech, negócios, inovação, e o tema de hoje ele envolve as habilidades digitais da nova era. Aprendizado constante, novas tecnologias. É muito interessante. Hoje, quando a gente fala de um lançamento, uma inovação, todo o processo de transformação digital das empresas, a gente sempre associa também o déficit que temos de formação, de profissionais. Esse sempre é um grande desafio, né? E nosso objetivo hoje aqui é ir numa agenda positiva, entender que existe esse desafio, mas como que nós, como profissionais, podemos sair adiante e atender aí uma demanda do mercado. E para falar comigo nesse papo de hoje, Cristina Crepaldi, diretora regional de Training para a América Latina da Red Hat, e aqui ela vai se tornar a Tina. Bem-vinda, Tina. Prazer estar aqui. O Conrado Costa, engenheiro de software na Red Hat, e tem uma história muito legal aqui de vários vieses para contar para a gente. Conrado, bem-vindo ao nosso papo, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, o objetivo aqui é ser uma conversa fluida, né, um bate-papo, de fato, nesse misto de webcast com podcast. Vamos lá, Tina, eu acho que o contexto está dado aqui, né, o grande desafio. A gente tem um déficit de formação hoje no Brasil, né, a gente tem menos pessoas formadas em tecnologia do que o mercado já pode absorver, já precisa e o que vai precisar no longo prazo. Por quê? Por que a gente tem essa diferença? E por que sempre esse assunto volta nas nossas conversas, né? Especializadas ou não? Qual que é o grande desafio aqui? Bom, o porquê, você pode começar a olhar para a forma com que a gente gera profissionais hoje para o mercado. O mercado evolui de uma maneira muito acelerada. E os programas universitários, eles não vão no mesmo ritmo de aceleração, eles não se adaptam com essa velocidade. Existe, naturalmente, pela estrutura de formação de profissionais hoje, uma tendência da gente não conseguir cobrir, né, com a aceleração da inovação e a quantidade de recursos que é disponibilizado. Mas tem coisas que você pode tentar fazer para ajudar a cobrir essa diferença. Mas hoje o que eu mais vejo, o que mais impacta mesmo é a velocidade de inovação. Vem a inteligência artificial, vem toda essa demanda hoje de tecnologias avançadas de segurança, começa a ter muita demanda de muita transformação, com o mundo todo indo para a cloud, começa a aparecer demandas muito variadas, uma velocidade muito grande, e realmente é complicado dar conta. É isso que eu mais vejo que é o que impacta. Tina, acho que você traz aqui alguns aspectos, né? Primeiro, a velocidade de transformação. Você mencionou a inteligência artificial, eu já volto nesse tema, porque ele rende muito sobre essa conversa, mas eu queria puxar o Conrado para o nosso papo. Conrado, a Tina falou muito sobre, claro, o desafio do contexto, o desafio que está relacionado às instituições, também às empresas, mas tem um desafio profissional e pessoal, né? O que eu, como profissional, posso fazer para evoluir e acompanhar essa velocidade? Conta um pouquinho no seu caso, como que foi que se deu e essa sua característica, né, de buscar treinamento, de buscar essa atualização constante. Eu sempre fui uma criança muito nerdzinha, muito tímida. Quando eu comecei a programar, eu tinha 15 anos, comecei por conta própria. Eu era tão tímido, tão assim, introspectivo, que minha família me colocou no teatro para poder me relacionar melhor com as pessoas. Então, eu era muito nerdzinho mesmo. Basicamente, eu sentia que faltava, que era muito hobby, que faltava uma estrutura no meu conhecimento. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu estava trabalhando antes de entrar na faculdade, por volta dos 17 anos, com programação, e você não tem aquela experiência de trabalhar numa empresa que realmente entende, que consegue te passar o conhecimento que é necessário. Então, quando eu procurei os treinamentos da Red Hat, para mim me faltava estrutura. Eu não tinha como ainda conectar o meu conhecimento, o meu hobby com a minha carreira. Então, eu não conseguia fazer essa ponte entre os dois. Então, no meu caso, o treinamento serviu de estrutura, serviu para eu, de fato, entender para onde minha carreira está andando. Ô, Tina, tem um aspecto aqui que o Conrado traz, e aí já conecta com a pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou transformar essa pergunta em duas perguntas. Primeiro, né, a pergunta é, as habilidades, as skills, né, o que um profissional hoje que está trabalhando em tecnologia, sobretudo, o que ele precisa, o que as empresas estão buscando, por um lado.
E aí tem um outro lado que são as habilidades que elas não são técnicas, né? Eu acho que quando o Conrado fala ali um pouquinho o fato de ser nerd, mas não só do lado da tecnologia, né? Ser nerd hoje é um estilo de vida, é um estilo cultural. Quais são essas habilidades? Entre habilidades técnicas, digitais, e as habilidades como comportamento, né? Como soft skill e por aí vai. Dependendo da função que você pretende ocupar, você acaba tendo que ativar características que antes você não era provocado a ativar. Então, o Conrado, que a gente estava conversando, ele estava contando, né, que ele fazia sessões de mentoria na escola, dava mentoria para o pessoal. Ele teve que sair da caixinha para dar mentoria. E que soft skill que é esse? Comunicação. Ele teve que se comunicar, ele teve que se expor, teve que não se importar com a exposição, teve que lidar com as fragilidades. Tem muito livro hoje falando em admitir fragilidades em frente às pessoas, ter a confiança de mostrar e conviver com a sua fragilidade, tirar o melhor disso. Então, esses soft skills, eles vão sendo chamados conforme você vai sendo exposto a situações que você ali está precisando. Eu falo que eu fui aprender inglês depois de eu entrar numa empresa que precisava do meu inglês. Até ela precisar do meu inglês, eu sabia inglês, mas eu não estava legal no inglês. Então, os skills, eles vão se mostrando conforme você vai se expondo. Como instrutor, tem vários que ele teve que tocar, mas para o profissional de TI em geral, não tem problema ser nerd. Ser nerd é uma delícia. Ser nerd, para mim, é ser estudioso. Ser nerd é aquele cara que gosta de estudar. Senta e estuda, aprende, dedicado. Isso não é um problema. Mas você tem que saber se colocar no contexto. Agora eu estou num contexto que eu posso me enterrar aqui na caverninha e estudar. Agora eu estou num contexto que eu estou no meio de uma feira, estou conversando com as pessoas, estou interagindo. Agora eu estou na universidade. Agora depende de onde você está, você tem que ativar a sua habilidade, principalmente de comunicação. Queria fazer um comentário sobre isso, que, claro, como instrutor, você precisa desenvolver uma forte habilidade de comunicação, mas mesmo como desenvolvedor, você já passou do tempo que o desenvolvedor ele podia simplesmente sentar no seu cubículo, no seu quadradinho e programar. Hoje em dia, quando a gente fala de metodologia ágil, de feedback constante, o tempo todo você precisa expor sua ideia, defender sua ideia, receber a ideia dos outros, dar feedback. Então, isso é uma coisa que geralmente a gente não pensa que é algo de um programador ou de alguém técnico da área de tecnologia, mas receber e dar feedback é muito importante também. Então, são outras skills que a gente tem que aprender fora do técnico, fora do que é óbvio para a própria função. No mundo open source, a gente diz que você tem que saber expor a sua ideia. Toda ideia é bem-vinda, não importa de onde ela venha, mas você tem que ter condição de articular ela a ponto de mostrar que ela é importante para muitos e não só para você. Então, esses são skills que a gente entende que fazem muita diferença. Agora, indo um pouco para o skill técnico, da parte não do soft skill, você comentou, Tina, que o pessoal está demandando hoje? Sempre me batem 3 grandes áreas que eu vejo que está explodindo. O pessoal precisa de gente que entende como tratar dado, data science. A gente captura muito dado, mas não faz o que tem que fazer com esse dado. Precisa extrair o dado, transformar o dado, trabalhar o dado em informação e levar a condição para os líderes e executivos, ou mesmo para grandes equipes terem discussões informadas. Né? Isso é um skill data science, é assim que o pessoal trata isso no mercado. Né? Isso é um skill muito, muito importante. E eu não diria que é só para a indústria de TI, não, diria que para todas. Eu vejo gente tomando treinamentos dessas linhas para o agro, para qualquer coisa. Então, assim, realmente hoje tem muito dado disponível e esse dado precisa ser convertido em informação. Então, data science é um. O outro que a gente comentou um pouco antes, inteligência artificial com machine learning, eu acredito que a gente vai precisar dominar. E qualquer novo profissional, se não entrar para aprender as tendências com machine learning, não entra, não consegue se adaptar, porque tudo está ganhando esse aprender e reaprender e utilizar o que aprendeu para seguir adiante. Agora, um que está mais no nosso mundo aqui é o mundo dos desenvolvedores.
Essa é uma demanda latente, não acaba. Conrado é um desenvolvedor, inclusive, formado como desenvolvedor, um dos profissionais mais certificados que eu conheço, né? Então, assim, é uma tendência onde não falta emprego para quem é desenvolvedor nesse momento. Ainda que o ChatGPT esteja fazendo código sozinho, ele não é capaz de interpretar o que está no cérebro do ser humano. Ainda precisa de um desenvolvedor para poder traduzir as ideias e interagir com essa máquina que tem tanto conhecimento acumulado ali, mas ainda existe muita demanda para desenvolvedor e tem um caminho enorme. E só para juntar os dois lados que a gente estava falando, né, soft skills e os skills não técnicos e os técnicos, para mim tem uma coisa que é muito importante. Mercado tem, a gente conversou sobre isso. Tem muito mais mercado do que profissional pronto no mercado. O que precisa ter também é vontade. Vontade. Você precisa entrar nessa área com vontade de aprender. Não pode encarar como sendo um bicho de 7 cabeças. Precisa entrar, buscar conhecimento e ir atrás dos programas de certificação que ajudam a mostrar para as outras pessoas que você estudou. No mínimo você estudou, no mínimo você aprendeu, no mínimo tem uma validação ali. E aí isso depende muito de atitude, porque tem que ter muito investimento pessoal. Mesmo com programas subsidiados e tudo mais, você tem que ter investimento pessoal naquilo. Então, três aspectos aqui importantes, né, de demanda. Primeiro, data science, muito claro aqui, muito forte, inteligência artificial, machine learning e desenvolvedores, né? Eu acho que tem um resumo muito interessante aqui, Tina. Conte, eu ouvindo aqui a Tina e também fazendo uma comparação aí com a tua trajetória, eu converso, como jornalista, eu converso com muitos CEOs, CTOs, CIOs, né? E eu sempre pergunto, seja empresa de tecnologia ou não, eu pergunto, qual que é o desafio hoje desse profissional, né? Do profissional de tecnologia, de quem está programando, desenvolvedor, qual é o desafio? E eles sempre falam isso que vocês comentaram agora. Eu preciso de profissionais que me ajudem a traduzir, né, esse mundo da tecnologia, o impacto da tecnologia, o poder que ela tem do ponto de vista de negócio, mas traduzir até para o meu board, para os meus diretores, para as minhas executivas, né? Isso é muito interessante. Então, é uma questão de linguagem, de comunicação, mas mais do que isso, né? É mostrar para o lado do negócio o potencial da tecnologia. E aí, com isso, Conde, eu queria te fazer uma pergunta. Você deixou claro o aspecto de outras skills, né? Buscar ali, lidar com a timidez, tal. E o negócio, né? Quando você está ali por trás dos códigos, das ferramentas, como que é também o desafio de olhar para o negócio, de entender o negócio, entender o consumidor, o cliente, seja B2B ou B2C, como que é importante fazer esse equilíbrio também. Isso é outra skill, isso é uma habilidade, diria que até de conversação, de você fazer as perguntas corretas para as pessoas que estão interessadas na sua aplicação. Claro, fazer uma pós ou algo que te ajude a entender melhor da parte de negócios ajuda. Eu, por exemplo, eu fiz uma pós em finanças, não tem nada a ver, mas é porque eu sentia a falta de conhecimento necessário, por exemplo, para eu dar uma consultoria num banco, para eu fazer parte de um negócio grande e entender quais eram as demandas, quais eram as forças que estavam me levando a desenvolver aquilo que eu estava desenvolvendo. Mas, principalmente, essa parte de sentar com as pessoas, perguntar, anotar, demonstrar. Então, fazer pequenas demonstrações e mostrar para as pessoas visualizarem qual que é a sua ideia e se isso atende ou não, realmente é algo que costuma ser muito desafiante para o desenvolvedor. Geralmente, a gente é muito técnico, a gente é muito apaixonado por tecnologia, a gente só quer sentar e desenvolver. Então, isso que você falou é realmente um desafio, é algo que eu mesmo preciso me policiar o tempo todo para ver se eu estou colhendo todos os inputs necessários para eu conseguir desenvolver o que vai atender a necessidade. Ô, Tiro, achei super curioso, finanças, né? Acho que é um exemplo muito legal. Com a experiência que você tem hoje, dos profissionais que estão se formando, que estão estudando dentro da Red Hat, né? Tem outros casos assim, eu fui olhar para biologia, agronegócio, tem outras disciplinas que a gente vai conectando aqui. Tem, na verdade, as pessoas vêm de diferentes fontes. Data Science você vê muito isso, nos developers você vê muito isso, porque as pessoas vêm pela necessidade de dominar ou de eliminar, vamos falar assim, de eliminar as barreiras para o conhecimento. Né?
seria muito melhor se eu construísse um aplicativo aqui agora que fizesse isso, porque eu estou me matando aqui para resolver sozinho. Então, as pessoas, por necessidade, elas buscam o conhecimento. Existe sim. Não importa de qual indústria você vem ou para qual indústria você vai, a necessidade de automação hoje em dia é grande. Por isso que eu até comentei dos desenvolvedores. Automação não é uma coisa única e exclusiva do mundo de TI. E conforme você vai necessitando da automação e as pessoas vão criando essa curiosidade, quanto mais profissionais aprendem a realizar essas automações e compartilham o seu conhecimento, mais a gente tem chance, tentando vincular um pouquinho no que você estava falando lá atrás, Pacete, de cobrir aquele gap, mais a gente tem chance de acelerar a curva de aprendizado da massa. Né? Tem uma massa de profissionais que, para poder aprender e chegar, e não importa de que indústria ele está vindo, talvez quero reforçar isso com você, pegar conhecimento compartilhado pode dar uma boa ajuda. Já vi, nossa, tem depoimentos de pessoas comigo, pegou um cara que era literalmente um mecânico. Dando um exemplo para você, quem treinou essa pessoa foi um predecessor do nosso programa de Red Hat Academy. Ele viu um aluno da universidade, o cara era mecânico, falou assim, ele queria, começou em TI, começou a querer estudar TI para mudar de vida, e ele falou assim, eu vou te ajudar. E pegou ele, adotou ele, e ajudou ele a estudar Red Hat Enterprise Linux, e ajudou ele a tirar a certificação. O rapaz encontrou um trabalho em TI, começou a ajudar a família, sustentar a família. A gente está trazendo o Conrado aqui como um exemplo, ele tem uma história linda também de vida aqui, que ele desenvolveu dessa maneira, mas é assim que as pessoas de open source começam a estudar juntas, aí começa a entender que isso faz diferença, começa a ver que isso faz um jump na carreira, empurra a pessoa, dá um impulso na carreira, e aí começa a cobrir esse gap. Então, para entender, não deixe o fato de não estar numa indústria específica limitar a tua possibilidade. É um campo muito vasto de trabalho, com possibilidades incríveis, e de repente você está pronto para esse mercado e nem sabia. E se você não quiser gastar com isso inicialmente para poder investigar, muitas empresas oferecem opções para você treinar sozinho, treinar sem custo. Tem umas plataformas, Coursera, edX, Udemy, Cube by Example é outra. Essa daqui eu nem conhecia, nem era muito popular, mas o pessoal global colocou conteúdo nosso lá, até por causa de Kubernetes. YouTube, né? Tá cheio de conteúdo lá que você consegue acessar, conhecer, ver se você se empolga com aquilo, se é uma coisa que você não tem barreira de aprendizado, você começa a entender se você tem condição ou não, e de repente você pode engrenar numa carreira com certificação ou coisa parecida, e você nem de TI podia estar começando do zero. Sem mencionar os programas de academia que nós temos também, que também não tem custo. Eu comecei com 15 anos com um computador que não tinha nenhum hardware praticamente, era um computador muito fraquinho, muito pobrezinho, meu computador inicial, e eu comecei a estudar por causa do open source. Então, quando a gente pega uma tecnologia open source online, elas geralmente são muito melhor documentadas, elas têm ali uma comunidade de pessoas que conseguem te ajudar. No meu caso, foi uma tecnologia que era escrita em Perl, tinha uma comunidade, nem existia GitHub na época, e as pessoas trocavam informação, a gente tinha documentação, a gente estava sempre se ajudando online. Então, isso é o mais legal para mim do open source, essa troca de experiência, essa troca de... Eu escrevo algo porque eu quero te preparar para essa tecnologia também. Então, muitas vezes, igual nesse caso, era uma tecnologia de joguinho, né? Não tinha nenhum benefício financeiro por trás. Era simplesmente uma criança de 15 anos querendo subir um servidor de um joguinho. Então, você vê que, às vezes, as pessoas elas estão deixando passar a oportunidade de estar estudando, de estar aprendendo, de estar trocando experiência por medo. A nossa área ela tem, claro, uma curva de aprendizado meio íngreme, porque programação é um assunto complexo, matemática é um assunto complexo, mas de todas as áreas que eu conheço, de todas as áreas que eu vejo, eu percebo que a computação, apesar da curva de aprendizado ser muito difícil, ela é a que tem a menor barreira de entrada. Então, a pessoa com um celular, ela consegue começar a estudar.
com praticamente nada, ela consegue ter conhecimento e começar a arrumar um primeiro emprego. É muito legal a nossa área nesse ponto. Tina, deixa eu aproveitar esse gancho da fagulha para você explicar um pouquinho para a gente. Acho que você já deu uma pincelada em os programas que existem hoje, quais são os tipos de cursos, quais são as habilidades desenvolvidas nesses cursos e como que funciona. É gratuito, não é? Red Hat Training, que é a área na qual eu trabalho, é uma business unit dentro da Red Hat, focada em treinar, capacitar, habilitar os clientes da Red Hat, que compram tecnologia Red Hat. Então, a gente está bem focado no conteúdo que é nosso. E, sim, ali é tudo, esses treinamentos são todos pagos, faz parte de um programa, como eu disse, é uma unidade de negócio mesmo. No entanto, a gente também tem programas que formam os futuros profissionais de tecnologia open source com a Red Hat. Comentei de um, que é o Red Hat Academy, que a gente procura as universidades, a gente conversa com as universidades e tenta entender se essa universidade realmente tem a intenção de formar profissionais que sejam mais capazes quando eles forem para o mercado. Então, se ela realmente tiver essa intenção, a gente une esforços, põe o conteúdo dentro da grade dela de TI, trabalha junto com a formação dos professores, apoia os alunos, inclusive com subsídio para formação e certificação. E a ideia é depois conectar esses alunos, inicialmente com a equipe da Red Hat e com a equipe de parceiros da Red Hat, do ecossistema de parceiros da Red Hat, para unir esses dois mundos, porque o que eu mais escuto na vida é parceiro dizendo, tá bom, você forma um monte de gente lá, mas cadê eles? Cadê? Né? Então, essas pessoas podem sim serem vistas pelas empresas parceiras se elas toparem e se inscreverem num programa nosso, que é uma plataforma, né? É o Talent Network. Então, recebe a formação dentro da universidade, é ministrada pelos professores da universidade, que nós apoiamos também na formação. Se inscreve na Talent Network, e aí fica visível para os nossos parceiros, e podem ou não receber propostas de trabalho por esses parceiros. Daí, estabelece-se ali uma relação entre eles também. Isso é uma forma da gente formar profissionais e levá-los para a visibilidade, né? Para eles estarem visíveis. A outra maneira que a gente forma é distribuindo conteúdo que a gente tem, esses conteúdos, os primeiros de tecnologia na nossa formação das carreiras, que nós temos, os primeiros todos estão aí, nessas plataformas que eu comentei, vou repetir. Eu mesma tenho que tomar nota, para não esquecer. Olha, Coursera, nós temos conteúdo lá, edX, que é EDX, que é uma outra plataforma também que eles falam de Massive Open Online Content, MOOC. Não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla. Tem um monte de empresa que toca conteúdo nesses sites abertos. Udemy, tem gente que fala Udemy, Udemy, UDMY, Cube by Example, KUBE, by Example, e o próprio YouTube. Se você pesquisar lá conteúdo de treinamento Red Hat, você vai achar. São conteúdos que acho que só a Coursera, se eu não me engano, que tinha um FII que se pagava, mas é um FII simbólico que eles pagam para os primeiros acessos. A maioria deles é free, e você pode ir estudar. Né? E falando um pouquinho de formato, esses todos que eu comentei, o Red Hat Academy não, que é o professor que ministra, né? É conduzido por professor mesmo, instrutor. O Red Hat fornece laboratório virtual, tudo, mas é conduzido por instrutor. Todos esses outros são autoestudo. Mas a Red Hat, para o cliente, programa de treinamento para cliente, nós temos treinamento com modalidades diferentes para perfis diferentes. Eu não vou falar a minha predileção, que eu não quero influenciar vocês, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Pacete, você gosta de estudar com o instrutor ou você gosta de autoestudo? Autoestudo. Olha que santo. E você, Conrado? Com instrutor ou com autoestudo? Eu prefiro com o instrutor. Olha lá. Como é que eu vou ter só uma modalidade de treinamento para caber para todo mundo? Então, a Red Hat ela tem modalidade conduzida por instrutor, mesmo que seja remoto, como nós estamos aqui, que a gente chama isso de treinamento virtual, mas conduzido por um instrutor, que tem essa dinâmica, que tem contato e tem tudo mais. Ou tem os formatos de autoestudo que a gente chama self-paced, né? Você vai encontrar isso como self-paced. E isso atende à forma que cada um aprende. E aí tem
uma segunda parte que a gente fala que é necessário adaptar, que é a empresa, do jeito que a empresa compra. Muitas vezes para a empresa é um processo custoso comprar cada transação, cada cursinho que o profissional precisa fazer um processo de compra novo. Então, a gente tem formas diferentes de atender o mercado corporativo. Pode comprar um banco de créditos que ele pode usar durante um ano. Ele pode comprar uma subscrição dos treinamentos, onde o aluno pode consumir durante esse ano, ele não tem que fazer compras recorrentes, ele faz uma compra no ano e deixa ativo para aquele aluno, subscrições nomeadas, vagas em calendário, ou seja, começa a ter as diferentes modalidades para poder acomodar a necessidade de cada um. Ou seja, formatos aqui não faltam, né? Acho que tem uma listinha que você passou para a gente. Deixa eu pegar esse gancho, Tina, do exemplo que você deu e a pergunta que você fez, né? Como instrutor ou by myself, né? Ou sem o instrutor. Eu vou pegar esse gancho para terminar o nosso papo que passou voando. Primeiro perguntando para o Conrado, por quê? Por que você gosta como instrutor? Qual que é o diferencial? E vou deixar para você, Tina, para falar sobre esse auto, né? Quando eu decido fazer sem um instrutor, o que é importante eu levar em consideração para que eu consiga absorver e aproveitar. Então, vamos lá. Conrado, com o instrutor. Com o instrutor, para mim, é mais proveitoso, na minha opinião, porque a gente troca muita experiência com o profissional. Então, eu estou ali, eu consigo gerar perguntas, esse profissional ele vai me responder em tempo real. Eu consigo também, com o instrutor, ter um formato de tempo limitado. Então, eu funciono melhor quando a gente coloca um tempo específico para estudar. Então, eu tenho uma outra pessoa do outro lado que está me esperando dentro da sala de aula e eu consigo fechar esse ciclo de aula no formato especificado. Então, se eu deixar para estudar por conta própria, eu posso ir prolongando demais na minha organização de tempo. Mas, para mim, é por isso que eu prefiro quando eu tenho um instrutor. Ô, Tina, no caso por conta própria, né? O que você vê aí de desafio, mas também de lado positivo? Ser humano é uma coisa, parceiro. Vou te falar que o ser humano é complicado. Então, assim, o que eu digo que com instrutor ou sem instrutor, tenha um prazo determinado e alguma consequência se você não cumprir esse prazo. Então, uma coisa, a gente conversou outro dia, uma coisa que pode ajudar muito aquele que vai fazer autoestudo a manter uma certa disciplina é agendar a bendita da prova. Agenda a prova, dia tal a prova vai acontecer. Porque se você agendar e você trabalhar de trás para frente com o objetivo bem definido, que ali você tem que estar com X conteúdo estudado, você tem que estar com tudo prontinho, provavelmente você vai desenvolver a disciplina que você precisa, você vai criar tempo, falo muito, tem relações pessoais, a priorização ela vem de você. Se naquele tempo é um recurso finito, se naquele tempo você decide que aquilo é uma prioridade, você vai focar, né? E tentar, na hora que você sentar para estudar, eliminar distrações. Eu não sei do que vocês gostam no celular, eu não sei o que vocês gostam na casa de vocês, mas sai do caminho, não gosto de brincar com o cachorrinho, deixa o cachorrinho lá fora, a hora que for brincar, a hora que for estudar, não cabe, a distração não cabe no momento do estudo. Tem que cuidar da nossa própria forma de encarar o tempo. Encarar o tempo e disciplina, é isso que eu acho que é importante. E a minha preferência pelo autoestudo, tá, mas assim, eu estou muito ciente, como você falou, né? Requer disciplina, né? Não é liberdade total ali, não. Requer disciplina porque a gente está falando de aprendizado. Tina, Conrado, eu queria super agradecer. Como você disse, Tina, eu acho que tem público para todo tipo de conversa, né? Esses um pouquinho mais de 30 minutos que a gente esteve conversando aqui, mas também os cortes, as listas que você trouxe, as dicas do Conrado, eu queria super agradecer. Conrado, parabéns aí pela sua história, pela trajetória e acho que pelo esforço, né? Acho que ficou muito claro aqui na nossa conversa esse esforço. E onde a gente te encontra, eu estava dando uma olhadinha no seu LinkedIn, eu vi que você compartilha coisas muito legais ali. É no LinkedIn mesmo? No LinkedIn é a maneira mais fácil de você me encontrar. Então, Costa Conrado, pode procurar, adicionar, mandar mensagem, se quiser trocar uma ideia, a gente conversa. Então, fiquem à vontade. Perfeito. E Tina, Facete, deixa eu te falar uma coisa antes que você abandone a gente. Eu estava pensando aqui, você viu lá no Conrado quantas certificações esse menino tem? Vi, muitas. Pergunta Na verdade, recorrente estou com a página aqui, página aberta.
Pergunta recorrente que a gente não falou aqui, mas eu acho que se a gente não falar, a gente está pecando. Muita gente acredita que investir em certificação ou treinamento para o profissional, você, na verdade, a qualquer momento, você pode perder seu investimento, ele vai embora. Conrado está com a gente, você leu quantos milênios? A situação do Conrado é essa. Tira um monte de certificação, entende que a empresa onde ele está investindo nele, ganha mais vontade ainda de continuar estudando e tirando certificação. Ele hoje está trabalhando nos Estados Unidos com tecnologia Red Hat para Red Hat. Então, por quê? Porque nunca teve essa... Nem a Red Hat tem essa ressalva, nem ele tinha essa ressalva, foi estudando e desde antes da Red Hat tirava certificações. Então, desmistificar um pouco isso, porque quando a gente percebe que a empresa está investindo na gente, a nossa tendência é preservar, porque aqui você já provou seu valor, a empresa já está convencida de que você merece, ela está investindo em você. Então, você mesmo, como ser humano, você decide preservar a sua relação com a empresa. Está enganado quem acha que investir no profissional está fazendo com que ele vá embora. Só se a relação estiver deteriorada mesmo, por qualquer outra razão. Mas se você estiver convencido que a empresa está investindo em você, é muito difícil você simplesmente largar e jogar a toalha e ir embora. Talvez esse é um bom fechamento que eu queria trazer, para a gente não perder essa parte que eu acho que é super, super crucial. Ninguém tira de você a sua certificação. Ô, Tira, é tão bom o fechamento que resume muito da nossa conversa aqui nesses 30 e poucos minutinhos. Primeiro, é óbvio, né? Não depende só da empresa, não depende só das demandas do mercado, depende de você. Eu acho que esse foi o grande aprendizado aqui, depende de você, do teu esforço. E do lado da empresa, depende do ecossistema como um todo, né? Eu formo, mas também eu trago a academia e por aí vai. Eu acho que tem, como tudo hoje na nossa vida, e falando de tecnologia e inovação, a gente precisa de outras pessoas. É uma mentalidade open source levada também para o lado do aprendizado. Queria super agradecer, Tina, Conrado, mais uma vez a presença de vocês e você que nos acompanhou nessa edição do The Source TV, falando sobre habilidades digitais, experiências e o quanto que o aprendizado nos aproxima aí de várias oportunidades. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigado.